Olá, eu sou o pastor Ricardo Alessandro. Eu desejo você neste dia, nesta hora, a paz do Senhor Jesus Cristo em seu coração. Estamos aqui hoje em mais uma videoaula e hoje nós vamos aprender sobre libertando-se do medo. O medo é normal? O medo é bom? Você tem medo de alguma coisa? Alguma coisa você tem deixado de alcançar por causa do medo? O que te atormenta? O que te atrapalha? Você tem medo de algo? Hoje nós vamos aprender e vamos identificar. Se você tiver, você será liberto. Se você não tiver, você se tornará um instrumento de libertação. Agora eu gostaria de pedir que você orasse comigo. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar pela vida dessa pessoa que está me vendo agora. E peço ao Senhor que o Senhor alcance essa pessoa aonde ela estiver. Livra de todo mal, dá sabedoria, guarda, protege. Traz, ó Deus, a libertação nesta hora para nós. Desde já, eu repreendo todo mal. Nós queremos, ó Deus, te agradecer. Espírito Santo, fique à vontade, que os anjos do Senhor possam operar em nosso favor. Desde já, todo mal, tudo aquilo que não presta, sai do nosso caminho. Em nome de Jesus, amém. Olha só, a Bíblia diz, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, o verso 7, diz assim, ó, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E também 1 João, primeira carta a João, o capítulo 4, primeiro livro de João, capítulo 4, verso 18, diz assim, no amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Aí vamos continuar. Ora, o medo produz tormento. Então a gente pode perceber que o medo ele não provém da natureza divina, não provém. Porque se em Timóteo a Bíblia diz que ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, e também 1 João capítulo 4 diz que no amor não existe o medo, e Deus é amor. Então, em Deus não existe o medo. A Bíblia diz também que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então você vai perceber que quando eu entendo o amor de Deus, quando eu recebo o amor de Deus, ele lança fora o medo. Porém, quando eu aceito o medo, quando eu sou dominado pelo medo, a Bíblia me diz que o medo produz tormento, e tormento significa tortura. Vamos entender mais. Um dos primeiros sentimentos experimentados pelo homem após a queda foi o homem. Diz a Bíblia que após o pecado, o homem teve medo ao ouvir a voz de Deus no jardim do Éden. É o que diz Gênesis capítulo 3, o verso 10. Desde então, o medo vem dominando o ser humano, não somente seu relacionamento com Deus, mas em todos os seus relacionamentos e em todas as suas atividades. Eu não estou dizendo aqui que ter um pouco de medo é anormal, porque pelo fato de termos medo de ser atropelados, é que nós observamos o sinal de trânsito. Não é verdade? Você não vai sair daqui se você vai atravessar uma rua onde tem trânsito. É o fato de você ter um pouco de medo de ser atropelado que te faz esperar o sinal fechar para você atravessar. Para quem é motorista, é o medo de sofrer um acidente que faz as pessoas obedecer a sinalização, apesar que você encontra pessoas que não obedecem. Mas enfim, eu não estou falando desse tipo de medo. Estou falando quando o medo passa a ser uma fobia. Quando a pessoa começa a ter síndrome do pânico, medo de elevador, medo de altura, medo de escuro. Quando o medo, então, passa a dominar essa pessoa. Quando o medo impede essa pessoa de viver uma vida melhor. Quando o medo impede essa pessoa de tentar tirar a carteira de motorista porque ela tem medo de não conseguir. Isso é diabólico, isso é prejudicial. É esse tipo de medo que nós vamos tratar aqui hoje. Vamos entender alguns tipos de medo. Existem vários tipos de medo, mas eu quero tratar aqui os mais comuns.
E um dos mais comuns que existem é o medo de ser rejeitado. Causado por raízes de rejeição, leva a pessoa que o possui à timidez, ou em alguns casos ao perfeccionismo. Normalmente, quem tem medo de ser rejeitado sofreu ou tem raiz de rejeição. E o fato de ter raiz de rejeição, a raiz de rejeição, ela vai poder produzir dois resultados. Ela pode produzir a timidez extrema, que vai fazer a pessoa se isolar para ela não com medo que ela tem de ser rejeitada de novo, ou ao perfeccionismo. Por quê? Porque a pessoa que é perfeccionista, ela quer demonstrar através da perfeição algo que ela não tem. Então ela se esconde atrás dessa perfeição para que ela não fale com as pessoas. Nós temos também o medo do fracasso, está intimamente também relacionado com o medo de ser rejeitado. A pessoa pensa que o seu valor como pessoa e sua aceitação estão relacionados ao seu desempenho. Quantas pessoas acham que serão aceitas por aquilo que desempenham? Mas na realidade eu preciso ser aceito não por aquilo que eu desempenho, mas por quem eu sou. Porque pode acontecer em determinado momento da minha vida eu não desempenhar, eu não conseguir cumprir aquele desempenho. E então eu tenho que ser aceito não por aquilo que eu desempenho, mas por quem eu sou como pessoa. Esse tipo de medo, ele produz muita ansiedade. Também, que vai produzir ansiedade. A ansiedade é tormento. É o que diz a Bíblia em 1 João capítulo 4, verso 18. Pois a pessoa pensa que o amor de Deus e dos outros estão sempre relacionados ao sucesso. Tem pessoas que acham assim: eu só aceito porque eu tenho sucesso. Não, você não pode ser aceito porque tem sucesso. E quando você não tiver sucesso? Nem sempre na vida nós teremos sucesso. Nem sempre se tem sucesso em tudo que se faz. Você vai perceber que as pessoas que têm sucesso hoje, elas faliram pelo menos 10 vezes. Então, até a pessoa chegar ao sucesso pleno, ela vem traçando um caminho de dificuldade, de queda, de fracasso, de falência. Então, se a pessoa acha que ela vai ser aceita pelo sucesso que ela tem, pode acontecer dela não ter sucesso. Então ela acha que ela não vai ser aceita, ela vai se trancar numa timidez aguda, numa fobia de ser rejeitada. Isso vai produzir muita ansiedade e isso pode levar à depressão. Como em qualquer empreendimento, há o risco do fracasso. A pessoa prefere nem mesmo tentar, pois não suportaria tal coisa. Você conhece alguém que só de passar pela cabeça dela que ela pode fracassar, ela não tenta. Então ela nunca tenta nada, porque ela tem medo de fracassar. Isso é demoníaco. Pessoas também têm medo de ser lesado, prejudicado ou enganado. Esses tipos de pessoas, muitas das vezes, eles têm medo de se entregar totalmente a Deus e confiar nele. Porque olha só, entenda uma coisa. Se você não consegue confiar e se entregar para uma pessoa que você vê, você vai conseguir confiar e se entregar a Deus que não vê? Não vai. Isso é impossível. Eu não consigo me entregar para a minha profissão. Eu tenho medo de confiar nas pessoas, então eu não me dedico ao máximo nas empresas que eu passo. Não, mas eu me entrego a Deus totalmente. Mentira, não entrega. Você não consegue. Como que você vai se entregar para Deus que não vê e se entrega para uma pessoa que vê? Como? Não tem como, não dá para não entregar, entendeu? Então o que você tem que fazer? Você tem que se libertar disso. Você tem que derrubar essas fobias, derrubar esse medo que tem te atrapalhado, que tem impedido você de avançar. Porque se você não derrubar, não se libertar, não vencer, você não vai romper. Agora vamos entender algumas características do medo. O medo é uma força criativa que atrai aquilo que se teme, ou seja, aquilo que você começa a temer demais e dar importância demais, você vai atrair aquilo. A Bíblia fala em Jó 3,25, o que eu temia me sobreveio. Olha o que Jó disse. O que Jó temia tanto, se ele tinha tudo?
até então toda a autoproteção de Deus, todo o favor divino, a Bíblia diz que ele disse isso. O que eu temia me sobreveio. Eu não sei o que ele temia, a Bíblia não diz, mas ele perdeu filhos, riqueza, casa, ele perdeu todos os seus animais, ele perdeu todo o seu patrimônio, ele ficou sem a esposa não morreu, mas a esposa praticamente o abandonou depois daquela declaração. Enfim, o que Jó temia? Eu só sei, querido, que a Bíblia me diz que aquilo que ele temia sobreveio a ele. A pessoa que teme demais ser assaltada, ela vai ser assaltada. Porque você vai criando. O medo é uma força criativa e ela atrai aquilo que se teme. Medo de ficar doente. Tem gente que morre de medo de ficar doente, vai ficar doente. Medo de falir, vai falir. Medo de não conseguir, não vai conseguir, não vai. Um dos pré-requisitos para se tirar carteira de motorista, carteira de moto, é dominar o medo. Você percebe que quem tem histórico de fobia tem muita dificuldade para romper. Por quê? Porque estou dando um exemplo que é um exemplo muito comum. Por quê? Quando a pessoa que teme demais, quando ela treina na direção, então ela vai para o dia do exame. Já se tem o medo natural, que todo ser humano tem, isso é uma coisa normal. Mas em alguns casos esse medo se torna uma fobia. E a pessoa pensa assim, e se eu não conseguir? Eu estou com medo de errar, eu estou com medo de não passar dessa vez de novo, eu estou com medo, e se o instrutor não for com a minha cara, e se o examinador não gostar de mim, eu estou com medo de não conseguir fazer a baliza. Provavelmente aquela pessoa não vai conseguir passar. Ela só consegue passar a partir do momento que ela se liberta daquele medo, que é uma fobia, ela domina aquele medo, coloca ele no lugar dele, aí sim ela passa. É impressionante. O medo é uma força criativa que atrai aquilo que a pessoa teme. Então, eu não sei, toma muito cuidado com aquilo que você tem temido. Toma muito cuidado. Se você que me ouve, você que me vê, teme demais, você tem medo demais, toma muito cuidado, porque você vai atrair. Hoje você pode ser liberto, derrota esse medo em nome de Jesus. Assim como a fé se manifesta em obras, também o medo, além de ser um fato, é um ato. A fé, ela se manifesta em obras, o medo também se manifesta em obras. Então a pessoa que tem medo demais, o medo no caso da fobia, ela vai dar as obras pelo medo que ela tem. Ela vai ser resultado dos seus medos. Ela será resultado daquilo que ela tanto teme. O medo é um espírito e pode estar também relacionado à nossa estratégia para preservar nossa vida ou uma autoproteção. Existem espíritos imundos que trabalham especificamente para causar medo. Pode ter certeza que existem entidades malignas, quando já se tornou uma fobia, síndromes, isso é maligno, já tem entidade, já tem demônios agindo, operando, e esse medo também pode ser uma estratégia como uma autoproteção. Eu fui enganado no passado, eu me protejo hoje, que eu não quero ser enganado de novo, eu tenho medo. Igual a mulher que se relacionou há 10 anos atrás, ela foi traída e hoje ela não confia em nenhum homem mais, porque para ela todo homem não presta. Mas como assim todo homem não presta? Mas ela generalizou, porque ela está autoprotegida, atrás do medo. Então ela prefere não se relacionar, ela prefere não confiar de novo. O medo tem alcance não apenas individual, mas também coletivo. Como disse Charles Finney, um avivador grandemente usado por Deus no século passado, a sua culpa é do tamanho de todo o bem que você poderia fazer se estivesse totalmente consagrado a Deus e obedecendo-lhe. Ou seja, as pessoas muitas das vezes elas não fazem porque elas têm culpa, elas têm medo, mas se elas estivessem totalmente consagradas a Deus, elas fariam. O medo é um pecado que deve ser confessado e abandonado. Então o medo é pecado. O medo é contagiante.
Depois você pode conferir em Deuteronômio capítulo 20, o verso 8. O medo contagia. Começa a caminhar com uma pessoa que é extremamente medrosa. Ele vai te contagiar. É impressionante. Agora, quais são as consequências do medo? Primeiro, o medo produz tormento. É o que nós lemos em 1 João capítulo 4, o verso 18. E tormento é tortura. Ou seja, quem tem medo no caso de fobia, ele é atormentado. Ele é torturado. Torturado primeiro, por espíritos imundos, atormentado pela sensação de não conseguir, de não vencer, de não romper, de não ser feliz no amor, de não ser feliz, de não conseguir um emprego novo. Medo, aquele tormento, está estudando e o tormento de não passar na prova. Aquele tormento, está estudando, o tormento de não ser feliz no casamento, de não poder ter filho, o medo de não engravidar, o medo de viajar. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você tem medo de altura e você não anda de avião, então você não vai poder conhecer os lugares mais lindos do mundo. Porque a maioria deles, ou a grande maioria deles, se chega de avião. As praias mais lindas do Brasil só se chega de avião. Então, se você tem medo de avião, medo do avião cair, medo de altura, eu quero te dar uma notícia que não é boa. Você não vai poder conhecer Porto de Galinhas, Maceió, Fortaleza. Você não vai poder conhecer Salinas de Maragogi. Você não vai poder conhecer lugares exóticos que só se chega lá pelo avião. Então eu quero dizer para você, quebre, destrua, liberte-se deste medo, para que você possa viver a plenitude de Deus para você. Outra coisa, o medo produz hipocrisia. Quando milhares de pessoas passaram a seguir Jesus, ele disse a seus discípulos que se guardassem do fermento dos fariseus, que era a hipocrisia. E os alertou a não temerem a homens, mas somente a Deus. É o que diz Lucas 12:1. Então, por que o medo produz hipocrisia? Porque as pessoas, elas passaram... Muitos não seguiram Jesus porque diziam que Jesus era radical, que aquilo era um absurdo, mas na realidade aquele medo era uma hipocrisia. É porque eles não tinham coragem mesmo de largar a vida podre que eles viviam. Os fariseus não tinham, era coragem mesmo de abandonar aquela religiosidade, de abandonar aquela carnalidade para poder seguir Jesus. Então eles usavam a hipocrisia para poder dizer aquilo que eles não tinham condição de fazer. O medo produz inatividade. Foi por medo que o servo mau e negligente da parábola dos talentos desagradou ao seu senhor. Assim também, muitos servos de Deus deixam de usar os dons que Deus lhes deu por causa do medo, que literalmente os deixa amarrados de pés e mãos. Quantas pessoas... Porque, olha, para ser usado por Deus, você não pode ter medo. Para ser usado por Deus tem que ter coragem. Se você não tiver coragem para poder falar aquilo que Deus manda, para dizer o que Deus manda, você não vai ser usado, você não vai falar. Então você vai esconder, vai enterrar os seus talentos. Quantas pessoas escondendo os seus talentos? Quantas pessoas não estão cumprindo o propósito de Deus para a vida delas porque elas têm medo? Quantas pessoas elas não estão focadas no propósito de Deus? Quantas pessoas elas estão acovardadas enquanto não querem ser usadas por Deus? Então o medo produz tormento. E o medo produz covardia. O medo pode chegar até mesmo a afastar a afastar o homem do reino de Deus. É o que diz Apocalipse capítulo 21, verso 8. A pessoa pode deixar de ser salva pelo medo. Porque a Bíblia fala em Apocalipse 21, 8, que os medrosos não herdarão o reino de Deus, ou os covardes não herdarão. Covarde é medroso. Então a pessoa pode perder a coroa da vida por causa do medo. E como vencer o medo? Primeiro, pela palavra de Deus, que nos diz aproximadamente 365 dias, 365 vezes no ano, não temas. Todos os dias a palavra de Deus está dizendo para nós, não temas, não temas. Por que Deus diz isso na palavra dele? Porque Deus sabe que o medo é um sentimento que pode destruir.
O medo é um sentimento, é por medo de ser perdoado que muitas pessoas suicidam. É verdade. A pessoa comete um delito. Por medo de ser presa, ela pode se suicidar. Por medo de ser preso, ela pode tirar a própria vida. A certeza da presença de Deus é motivo suficiente para não temermos. É o que diz Isaías 43, o verso 1 e o verso 5. Devemos tomar posse do amor de Deus por nós e também do amor que Ele tem derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 5, o verso 5. Pois esse amor lança fora todo medo. 1 João 4:18. Quando você recebe o amor de Deus, quando você se sente amado, quando você entende que Deus te ama, esse amor joga fora o medo. Aí você vai viver uma vida livre. Amado, eu quero dizer para você que a igreja do Senhor, ela não deve ser dominada pelo medo. E ela deve ser dominada de tal forma pelo amor do nosso amado querido Senhor, a ponto de se tornar destemida como um formidável exército. O Senhor Jesus veio restaurar a comunhão do homem com Deus, trazendo de volta a segurança que só o amor incondicional de Deus no coração do homem pode restaurar. Como diz em 1 João capítulo 3, o verso 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Uma das obras do diabo é o medo escravizante. Que em nome de Jesus você possa ser liberto do medo, viver no maravilhoso propósito de Deus para a sua vida e que você seja instrumento a partir dessa videoaula de libertação para quem você conhece que está vivendo com essa fobia. Vá até ele, chama ele, indica essa videoaula para ele. Eu tenho certeza que Deus vai libertá-lo. Eu te agradeço por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço, Deus te abençoe. Fica na paz. Eu sou o Ricardo, o pastor Ricardo Alessandro do Ministério Palavras que Curam. Até a próxima. Deus te abençoe, querido.